Um papo com a psicóloga Simone Lima para a gente falar hoje sobre o medo de ofender. Bom dia, Sim. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes. Olá, pessoal aqui do Instagram, @simolima, com 2 L's. Bom, então a gente vai falar sobre aquele medo de magoar. Sabe quando você gostaria de falar a tua verdade pra pessoa? Quando você começa a conversa já pedindo desculpa. Isso. Ou mesmo quando... exatamente. Quando você tá numa situação em que você gostaria de impor o teu limite, mas você fica com medo de ofender, você fica com medo de magoar a pessoa, porque se você falar de uma forma, meu Deus, o que ela vai pensar de você? E aí você vai ofender, ela vai odiar você, sabe? Quando você... Isso é especificamente para esse tipo de pessoa, sabe? No momento que a pessoa que tem medo de falar a sua verdade, medo de ofender e medo do que a outra pessoa vai pensar a seu respeito. Existem alguns pontos que quando você... Existe alguma maneira de falar que você não vai ofender a pessoa falando a tua verdade e você também não vai agradar, no sentido de passar panos quentes, sabe? Não é você passar panos quentes e muito menos você ofender. Não é simplesmente também você vomitar a tua verdade. Não é isso. O problema de vomitar a verdade é que você não vai exatamente, nem sempre vai resolver o problema, porque pode ocasionar um problema pior ainda. Quando você só vomita a verdade, sabe? Você joga tudo na cara da pessoa e isso também não funciona. Então, o que você faz? Primeiro, o porquê que você está fazendo isso. A primeira coisa muito importante, extremamente importante, é saber o porquê você está agindo dessa maneira. Você está agindo dessa maneira porque você quer parecer legal, você tem medo do que os outros vão pensar, e isso é uma insegurança, e é preciso trabalhar essa insegurança. E é por isso também que eu tô trabalhando nessa semana da blindagem emocional, a maratona da blindagem emocional. Ontem teve a segunda aula, foi muito legal. E o pessoal interagiu bastante, veja lá no meu Instagram ou no TikTok, e lá dentro do link do meu Instagram, no link do perfil, é só entrar no grupo VIP e é lá que a gente tá colocando todas as informações. E é por isso que é extremamente importante você blindar a sua mente contra os seus próprios pensamentos negativos, também contra o que as pessoas julgam você, apontam o dedo pra você e também te ofendem, né? E você leva aquilo pro lado pessoal, aquilo te atinge. A gente estava falando do escudo protetor, que no momento que a gente tem furos no nosso escudo protetor, que são erros que a gente acaba fazendo, às vezes sem querer, a gente fica extremamente vulnerável, frágil, e não sabe o que fazer, não sabe como reagir, e dessa forma a gente fica totalmente exposto, né? Então, o que fazer? Como você falar a sua verdade sem ofender e também não ficar passando a mão, ficar colocando panos quentes, porque isso vai fazer que a pessoa faça mais vezes, né? Essa coisa algo que ela tá fazendo e que você não está gostando, mas você tem medo de impor o teu limite. Bom, a primeira coisa é você falar, ao invés de você apontar o dedo e você falar você tá errado, porque é isso que as pessoas, quando têm medo de falar, é isso que elas têm medo. Medo de falar, dizer que a pessoa tá errada e a pessoa explodir, né? Sendo que a pessoa não tá se responsabilizando pela própria emoção, pelo sentimento, como se os outros fossem responsáveis pela explosão dela, né? Então, e não é, cada um é responsável pela sua própria explosão. Não, algo externo pode dar o gatilho, mas a responsabilidade é de quem faz. E então o primeiro ponto é você falar como você se sente. A primeira coisa, então, fala como você se sente, ao invés de você dizer você tá errado, isso não deveria acontecer, isso deveria ser assim e não assado. Então a primeira coisa é falar como você se sente, porque isso também é uma das coisas que é autorresponsabilidade. Quando você se responsabiliza pelo que você sente, você comunica a tua verdade com clareza e que você deixa claro. E também vem o segundo ponto, que você fala para a pessoa que dessa maneira não funciona. E o que é dessa maneira não funciona? Talvez algo aconteceu no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua família, e que a pessoa que está contigo fez alguma coisa que te deixou magoada. É você que se magoa, primeira coisa. Mas
quando esse relacionamento ele não funciona, ou seja, ele não te deixa bem, você precisa deixar claro pra você que dessa maneira não funciona pra você. E é lógico que precisa também você trazer a responsabilidade de se afastar também de uma situação em que você está sim, sendo invadida, assim, você não fica permitindo demais com que a pessoa ultrapasse esse limite, então saia, né? É importante também impor o limite, mas você, se for o caso, você sair dessa situação e se afastar, né? Porque às vezes a pessoa, por mais que você fala, a pessoa ela não para de invadir o teu espaço, né? Então é muito importante que você coloque esse limite nas pessoas. E um limite de uma forma muito clara, com clareza. Você percebe que eu falei assim, ó, eu me sinto dessa forma e pra mim não funciona. Pra mim, desse jeito, não soluciona a minha questão com você. Não funciona a nossa relação. Uhum. Então você percebe que não tem nada de ofensa nisso. Isso faz com que a pessoa pare e pense que da maneira que ela tá fazendo não vai funcionar. E se ela continuar fazendo, sinto muito, mas, né, já não dá pra permanecer numa situação assim, incômoda, né? Uhum. Bom, é isso, eu quero convidar então todos a participar da maratona da blindagem emocional. É só clicar no link do meu perfil ali no Instagram, @simolima, que a gente tá fazendo várias aulas gratuitas todos os dias, agora às 20 horas. Eu espero todos vocês lá. Dá pra começar a maratona da metade, tipo... Dá sim, porque quero depois... começar hoje, não vou entender nada do que foi feito. Sim, dá sim, porque eu faço uma revisão das aulas e também depois, por um período curto, a gente vai deixar as aulas disponíveis, tá? Mas é só essa semana, então corre lá, porque depois eu vou tirar tudo do ar e tem várias pessoas me falando sinceramente que tá transformando a vida delas. Isso é muito importante, sabe? Pode fazer toda a diferença pra tua vida. Tá certo. Obrigada, sim. Obrigada, valeu. 8h02. Ponto final no Rádio Jornal 99.